Então, essa imagem é a imagem do centauro. É outra imagem também muito utilizada na psicologia transpessoal. O centauro, como vocês podem ver, ele tem metade do corpo animal, a outra metade homem, humano, e nas mãos ele traz um arco e uma flecha. Tudo isso aí é um simbolismo, quando você começa a observar. Então, esse lado animal vai justamente se encaixar no ego, onde a gente tem a sombra e a persona. Então, você veja, para baixo, animal, para cima, ser humano. Essa sombra existe em todos nós. Todos nós temos o nosso lado negativo, de imperfeições, Então, essa sombra, ela nos prende sempre a algo mais atrás. Nesse caso, a animalidade. Então, ela vai sempre estar ali, precisando ser olhada e reconhecida. Porém, a persona se preocupa muito com a aparência, com o dia a dia, com as coisas comuns, e muitas vezes esconde a própria sombra. Não é assim que a gente faz? Joga tudo embaixo do tapete, não é? Senão a gente não tinha um lixinho inconsciente. Depois a gente vai melhorando, quando a gente reconhece que há uma sombra e tal, a gente começa a se preocupar com ela. Porque a gente tem que aprender a lidar com ela, a aceitá-la para viver bem. Porque à medida que a gente vai aceitando, a gente vai compreendendo, a gente vai ficando mais maleável. Não é com ninguém não, é conosco mesmo. Então, a gente vai desenvolvendo um estágio chamado existencial. Quando nós começamos a nos preocupar com o que estamos fazendo aqui, por que viemos, essas coisas todas que fazem parte do ser que está em desenvolvimento. E aí a gente também se preocupa, será que minha sombra está aparecendo? Ou seja, será que estão vendo que eu não presto? Entendeu? Então há uma preocupação. E se você quer estar bem, o que vai ter que fazer? Vai ter que conviver, chamar esse eu não presto, conversar, encarar e ver, vamos ver o que a gente pode fazer de melhor aqui. É a transformação. É a transformação do ser humano. E aí, quando nós começamos a viver esse lado mais existencial, começamos também a disparar a flecha. Olha lá. Porque se a gente for observar, uma flecha que foi disparada não volta mais. Isso aí é filosofia pura, não é? Isso aí é sabedoria. Então, quando nós disparamos essa flecha, nós estamos indo além do existencial, além dessa preocupação, não é? Do existencial, e vamos buscar algo mais adiante. Vamos procurar nos entender melhor na nossa composição de ser humano. Então, eu sou muito mais. Se eu estou aqui, não é? Quando eu saio daqui, eu viro uma pessoa má, o que é que está vendo comigo? Não é? E aí, quando eu começo a prestar atenção nisso, quando eu estiver sendo uma pessoa má, eu vou olhar e dizer, será que estão me vendo? Olha, outra preocupação. Eita, vão saber que eu não presto. E aí você vai se preocupando e vai tentando se tornar algo melhor cada vez mais. Eu quero viver em paz. Eu não quero estar num lugar preocupada se estão olhando ou não. Eu quero estar bem. Não é? Então, precisa conviver com ela para que ela venha à tona e possa ser tratada, essa sombra. Depois disso, aí você começa a vislumbrar coisas mais adiante, que é o lado transpessoal. E em seguida, você atinge um lado mental. Essa mente aí, não é esse mental que a gente conhece como mental inferior, não. É uma mente que tem uma condição unitiva. Você se vê dentro de um ambiente, nós estamos aqui todos reunidos, e nós somos aqui responsáveis uns pelos outros. Do mesmo modo que somos responsáveis pelos nossos pensamentos, para onde enviamos o que fazemos com as nossas energias. Então, é uma condição maior, né? Uma consciência que a gente tem, que desenvolve bem maior. Normalmente, não é? Porque a gente sabe que a doutrina espírita ela veio para a Terra, foi trazida, foi trabalhada
por Kardec, mas enviada por espíritos superiores, que traziam em si essa essência, que a gente chama de filosofia perene. Se a gente for observar o que tem nela, tem em outras doutrinas, na sua essência. E aí, quando ela vem para atender as massas. Ela vem para atender gente comum, como a gente. Porque antes, para você ter certas noções de ser humano, você tinha que ser um iniciado. E aí, não era para todo mundo. Então, a partir do momento em que ela vem, então Kardec simplifica para que a gente entenda que há algo além, sabe? Que a gente entenda aquele inconsciente de Freud, para que depois a gente entenda o inconsciente de Jung, e aí por aí vai. Para que a gente entenda determinados fenômenos. Então, ele simplifica, e a gente tem uma cartografia do homem trino. Corpo físico, perispírito e espírito. Muito simples. Sabendo que ali naquela área perispírito tem muita coisa. Mas, para que a massa, para que nós, pessoas comuns, pudéssemos acessar, era necessário que fosse simplificado. E foi simplificado. Quando a gente vai mais adiante e estuda, por exemplo, no hinduísmo, não é? E aí a gente descobre o homem setenário. Aí a coisa complica. Mas peraí, não era trino, não é? E a gente se descobre aí, olha, com um corpo físico, com um duplo etérico, não é? Que é algo assim importantíssimo para quem trabalha com o indivíduo, para quem trabalha com a apometria. Duplo etérico é fundamental. O astral, que é o emocional. O mental inferior, que é esse que tem que estar positivo para lutar. Ah, eu quero comprar uma bicicleta nova. Mas eu não estou conseguindo, eu não vou poder. Olha aí o mental trabalhando contra, não é? Então, esse mental é esse que corre atrás das coisas que a gente quer no dia a dia. E é ele que muitas vezes está cheio de discurso negativo. Que precisa realmente ser limpo. O mental superior, que também é conhecido como causal. Ali estão as nossas programações. O que a gente veio fazer aqui, olha, poder acessar um campo desse é muito bom. Não é? Porque você, pelo menos, tem uma noção da sua vida. Do que você precisa, do que você está fazendo. Depois você tem o nível búdico, né, que é aquele nível do amor, o nível onde você não faz julgamento das pessoas. Quando você atinge, quando você acessa esse nível, você é mais compreensivo. Não é? Você trata as pessoas de forma bem melhor, porque você consegue acessar e porque você deixa que ele contamine o ego. Contamine a mente inferior. E mais acima, o átmico, que é o próprio espírito, que é a própria alma. Aqui é outra cartografia, também muito útil para se estudar. Para se estudar o ser humano. É a cartografia Flor de Lótus, de Roger Walker. Então, nessa cartografia, olha, a gente vê um problema, sentimento nuclear, alguma coisa que está ali incomodando, e aí você tem ressonâncias simbólicas. Isso é muito importante e vem coadunar com o trabalho de apometria, que é um seminário de apometria aqui. Não é? Então, aí você tem as ressonâncias, você tem também um processo arquetípico, você tem vidas passadas, você tem todo esse campo aqui biográfico, existencial. Então, essa cartografia ela é muito utilizada por conta de todos esses conteúdos que ela vem a explicar para se entender um sofrimento que a pessoa traz. Essa daqui, ela é muito, muito linda, essa cartografia, mas ela é muito, assim, às vezes, difícil, né? Porque ela é de Ken Wilber, e ela traz justamente essa ideia, né, de uma psicologia integral. Vejam como ele vê o ser humano. Né? O nome é o grande ninho do ser, por quê? Porque ele recolhe dos ensinamentos tradicionais, dessa filosofia perene, e faz essa adequação para o nosso tempo, né? Tentando fazer essa conexão ciência, alma, espiritualidade, né? Tradição, esse conhecimento do ser. Então, ele tem um nível básico, que é a matéria, que está voltada para a física, né? Então, ali, aquela relação, ela é espiritualizada.
Daqui a pouco eu explico isso. Depois, você tem uma área de biologia, psicologia, teologia e misticismo. Tudo isso é um crescente, tá certo? E todo esse campo lilazinho, né, que nós colocamos aí, é para dar a entender que todos nós estamos mergulhados em algo maior, que a filosofia perene trata como o grande espírito, ou o espírito não dual, que é justamente o que nós, né, estamos em busca. Quando nós atingirmos a nossa consciência cósmica, unitiva, nós não seremos mais duais. Nós não teremos mais a sombra. Nós não teremos mais as nossas dúvidas, os nossos conflitos. Nós seremos inteiros. Nós faremos parte desse campo lilás. Hoje em dia nós somos inseridos nele, estamos em avanço, em desenvolvimento, mas ainda nos diferenciamos. Ainda não nos sentimos iguais ali dentro. Então, cada trecho nosso, cada parte dessa, ela vai participando da demais, até chegar ao espírito causal. Isso é uma cartografia de Kino Weber. Vamos lá. Agora o grande espírito. Para a gente entender, tudo que eu coloquei de lilás, né, naquela base das outras cartografias, eu estava falando do grande espírito, que está nessa filosofia perene. E aí a gente tem o grande espírito. Olha ele, todos nós mergulhados, não é? No que normalmente nós espíritas chamamos de fluido cósmico universal. Não é? Para nós espíritas, é fluido cósmico universal. Na filosofia perene, que vem através dos tempos, não é? Nós temos o grande espírito. E aí ele é chamado de fluido cósmico, de campo de energia universal, não é? Que também é outra forma, e de emanação divina. Todos nós estamos mergulhados aí. Vocês lembram daquela frase que diz assim: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, não é? O que mais? Sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no homem. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que esse grande espírito é ele que faz com que a pedra seja pedra. Então, é uma matéria espiritualizada. É ele que faz, porque a gente sabe que a unificação da matéria é unir, né? Se unir, coligações, coisas assim. Então, quem faz isso? Como é isso? E isso é matéria espiritualizada. O grande espírito, o fluido cósmico, seja que nome a gente dê, não é? Vai estar ali presente, fazendo com que aquela coisa exista, não é? Para que haja essas aglutinações e ela seja uma pedra, por exemplo. E se você tiver um aparelho que possa tirar uma foto e apresentar o campo áurico, ali há um campo áurico. Alguma coisa atua, não é? É um domínio diretor ali dentro que a gente não aprofundou ainda. Então, isso é, né, o entendimento desse grande espírito, desse fluido cósmico. E agora, vamos mais para perto, não é? De nós. O agregado espiritual, ou o ser espiritual que nós somos. Nós somos um agregado, né? Nós possuímos, em nós somos compostos, né, por determinadas camadas, por determinados níveis, seja que nome for dado. Não somos apenas essa coisa visível. Então, vamos ver esse agregado, como é que é ele. Porque a gente não vai estudar os conflitos dele, não é? Então, a gente tem que chegar. Então, a gente tem essa estrutura egóica, não é? Essa estrutura egóica, como a minha que estou aqui falando, vocês que estão aí, não é? Então, isso é uma estrutura egóica, que faz um determinado trabalho, que atua, que tem um comportamento, que tem reações. Nós também temos algo além,
que para os espíritas é chamado de camadas do perispírito. São camadas do perispírito que vão mais além, mas não se aprofunda muito ainda, né? Nós também temos esse outro conhecimento dos corpos espirituais ou energéticos, principalmente o pessoal que estuda algum tipo de filosofia oriental. Você, de imediato, já fica sabendo disso. E isso é importante para você se entender melhor, para você se reconhecer como ser. Os níveis conscienciais, que são também ligados a esses corpos espirituais ou energéticos, nós temos os níveis conscienciais, que estão relacionados também com a nossa condição de pensar, positivo, negativo, com a nossa condição de lidar com as emoções, né? Em que plano nós estamos no nível consciencial? Ainda somos aquela pessoa que briga porque está com ciúme? Será? Ou será que a gente já está mais além? Não faz mais isso. Então, são níveis que a gente vai atravessando. Também, nesse agregado espiritual, a gente vai encontrar o que os teóricos chamam de memória extracerebral, não é? Que são coisas de vida passada ou de futuro, que a gente pode acessar um ou outro. E isso, quando ocorre numa pessoa que não tem noção do que está acontecendo, é muito prejudicial, não é? Gera muito sofrimento. E também a interferência das personalidades. Elas podem ser personalidades, vidas verdadeiramente que a gente viveu, ou subpersonalidades. Defesas que nós criamos para aguentar essa vida. Então, se há determinados ambientes onde você vai precisar ser doce como um cordeirinho, você vai criar uma subpersonalidade em sua própria defesa, que vai sempre se comportar doce como um cordeirinho. Então, ela surge e ela vai ganhando força. Só que ela pode atrapalhar a sua vida mais adiante. Ganha força demais e aí vai atrapalhar justamente no momento que você tinha que ter autoridade. Aí você é um cordeirinho. Deu para entender? Então, são coisas muito complexas, né, do ser humano, mas que faz parte dele. É do agregado, é o próprio ser. Que nós, ao nos conhecermos melhor, né, vamos nos adaptando, percebendo e vendo isso é bom e isso não é. Não significa que você tem que abolir suas subpersonalidades. Não. Não significa que você tem que fechar seus portais para as suas personalidades passadas. De modo algum. O que nós precisamos fazer é aprender a lidar. A saber fazer o melhor. Não só para nós,